Muito boa noite a todas, todos e todos. Eu sou o professor Fernando de Moraes, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Letras da Unesp e BIUSE de São José do Rio Preto e membro do grupo de pesquisa do mesmo instituto. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, agradeço aos convidados pelo gentil e pronto acolhimento ao nosso convite de participar desse projeto, que julgamos ser tão importante no contexto atual. Além disso, agradeço a disposição dos participantes em compartilharem conosco suas ricas e valiosas experiências de pesquisa. Obrigado aos colegas do grupo de pesquisa pelos empenhos e esforços, que não foram poucos, nutridos para promover este projeto que agora ganha corpo. O grupo de pesquisa Gênero e Raça nasceu no ano de 2017, sob a liderança da professora Cláudia Nigro. Vinculado ao CNPq, tem como foco promover o desenvolvimento de pesquisas que abordem questões de gênero, sexualidade, raça, etnia e classe, muitas vezes trabalhadas de forma interseccional. Atualmente, o grupo conta com 23 membros e possui parcerias com universidades no exterior, desenvolvendo, portanto, trabalhos de relevância em âmbito nacional e internacional. Nossa equipe, além de promover um desenvolvimento de conhecimentos teóricos, tem uma grande preocupação em desenvolver atividades que atendam a comunidade interna e externa ao Instituto. Exemplos concretos são a grande e sólida produção de textos acadêmicos publicados e a serem ainda publicados, as atividades de extensão, tais como ciclos de palestras e de cinema, o desenvolvimento de minicursos, oficinas e palestras nas mais diferentes universidades, seja no Brasil ou no exterior. Este curso de extensão, que se inicia hoje, será realizado em parceria com o NUP, Núcleo Negro da Unesp para Pesquisa e Extensão, círculo no qual atuam vários membros do nosso grupo. O núcleo, que tem em vista desenvolver e estimular atividades de extensão e de pesquisa na Unesp, sobre temas atinentes a questões do negro, inclusive em cooperação com outras instituições. O NUP congrega professores, pesquisadores e alunos da Unesp envolvidos ou interessados em desenvolver pesquisas acadêmicas e atividades de extensão voltadas às questões do negro e ou que possam subsidiar o pensamento e a discussão dessa temática. Nesse sentido, o trabalho cooperativo entre o nosso grupo de pesquisa e o NUP tem sido sólido e constante ao longo dos anos. Quanto à programação do curso, que ocorrerá em 4 encontros, 2 a cada mês, realizados de novembro a dezembro, às sextas-feiras, no horário das 17 horas, sempre pela plataforma YouTube. Hoje damos início ao primeiro encontro, então eu passo a palavra à professora Ana Carolina Biscola de Freitas, responsável pela mediação dessa primeira mesa. Obrigada, Fer. Boa noite a todos, todas e todes. Hoje a gente inicia o nosso curso de extensão com a primeira mesa, intitulada Homo Sensate, Gênero, Etnia e Sexualidade, que será ministrada pelos professores David de Souza Pereira e Franciele Oliveira de Moura. O professor David de Souza Pereira é graduado em Letras, IFB e UDF, foi bolsista do CNPq 2015, nos anos de 2015 e 2016, estuda pesquisa na área de letras, focando-se em comunicação humana, literatura e mídia, estudos culturais, foi bolsista de ensino na IFB em 2016, atua profissionalmente na área de educação, rede privada de ensino, na pré-escola, ensino fundamental e médio. O professor David também é membro do grupo de pesquisa Gênero e Raça, dirigido pela professora Cláudia Nigro. Já a professora Franciele Oliveira de Moura é graduada em Letras pela IFB e Unixul, foi bolsista da FAP-DF em 2016 e 2017, estuda pesquisa na área de letras, focando-se em intermídia, fanfiction, literatura e feminismos e literatura infantil. Ela foi bolsista de ensino do IFB no ano de 2017, atuando junto a alunos da Secretaria de Educação do Distrito Federal, no projeto PIPA. A professora Franciele também é membro do grupo de pesquisa Gênero e Raça, coordenado pela professora doutora Cláudia Nigro.
Agora eu passo a palavra para o David e para a Fran. Olá, boa noite. Boa noite a todos, a todas, a todos. É um imenso prazer para a gente estar aqui. É uma grande honra. Esse projeto surgiu de um encontro assim quase transcendental que a gente teve quando a gente conheceu a professora Cláudia. E foi assim, lá para cá veio se desenvolvendo bastante. E a gente conseguiu colocar essas ideias, né, em prática em algumas apresentações, projetos e um artigo. Então, é um tema que discute propriedades muito caras aos nossos olhares, assim, né, do grupo de estudos. Então, eu creio que essas discussões que nós vamos abordar hoje sobre o tema vão ser bastante profícuas aí para essa área que cada vez está sendo mais perseguida aqui no Brasil. Então, eu agradeço ao Fernando, à Ana, à Cláudia, claro, e aqueles que não puderam vir, Flávia, muito obrigado por tudo. É isso. Passo a palavra aí à Fran. Acho que então, mentira. Aparentemente, a professora teve um problema de conexão de internet, então a gente vai passar a palavra para o David, para o professor David, e ele vai iniciar a mesa, tudo bem? Professora, a fala é toda sua. Ok, muito obrigado. Gente, o nosso trabalho, ele tem um aspecto assim, dualístico, porque, afinal de contas, o foco das letras, né, linguística, letras e artes, aí, normalmente, né, tradicionalmente, a gente trabalha com, mesmo que trabalhe num conceito de intermídia, né, ainda tem essa conexão com o texto literário, né, então o nosso apego, né, seria analisar essa parte do roteiro e tal, né, nesse projeto, o roteiro da série de TV, que eu já chego lá, eu vou abrir a minha apresentação daqui a pouco. Então, vocês vão perceber que ele apresenta umas características, algumas leves características dos estudos de comunicação, que eu achei necessário, que nós achamos necessário, dar uma explicação de por que aquele tema é interessante. Para isso, a gente abordou essa leve introdução sobre TV, e a gente vai chegar até os tópicos da série. É uma série de TV das irmãs Wachowski, eu já vou falar sobre elas também. Sense8 foi uma produção nova, uma produção com uma pegada estética bastante diferente, né? E o que nos chamou a atenção, que deu origem a esse trabalho, foi a capacidade de abarcar uma quantidade enorme de pessoas dentro desse espectro de representação humana. Então você tem um conjunto de personagens principais muito plural, né, que vai desde uma mulher indiana até um homem negro africano, passando por héteros, LGBTs, uma mulher trans. Então tudo isso atraiu muito a nossa atenção, né? A gente que cresceu principalmente assistindo aí TV de década de 2000, a gente viu esse choque de realidade que acontece, né? Desde o primeiro beijo que aconteceu entre dois homens ou duas mulheres, não sei quando, né? E a gente, na época, foi um choque, né? Que passava na novela e tudo, e hoje a gente dá de cara com uma série que fala de discussões assim enormes, né? Desde perseguição, desde exclusão,
pensa. Então, são essas características que, para a gente, são muito sensíveis. Tá? Eu vou iniciar meu compartilhamento. Aqui, eu não sei se vocês estão vendo esse... Opa, só um momentinho. Eu selecionei o arquivo de roteiro. Prontinho. Acredito que agora vocês veem, né? Nossa apresentação aí. O título do nosso trabalho, Homo Sensate, Gênero, Etnia e Sexualidade. A gente vai explicar o porquê desse título. Vamos explicar o porquê desse título. A priori, eu já adianto que essas discussões em torno de características que são antrópicas, né, sociais, que a priori falam do indivíduo, né, enquanto ser pertencente a uma sociedade, elas são muito estudadas na etnologia, na etnografia, para caracterizar a civilidade e outros conceitos aí que são utilizados nas ciências sociais. Nós fizemos assim uma brincadeira com esse nome, já que o nome da série se escreve assim, como vocês podem ver aqui, Sensei, né? São 8 personagens principais. Então a gente fez essa brincadeira linguística aí que vai ter um respaldo naquilo que a série vai apresentar na sua segunda temporada, que a gente vai falar lá mais para o final da nossa apresentação. Ok? Então, como eu falei naquele momento, no primeiro momento, nós tínhamos uma necessidade de estabelecer uma base, né, para aquilo que nós estávamos analisando, porque afinal de contas não cabe ao escopo da nossa pesquisa analisar audiência, recepção, outras coisas que são conceitos muito, muito mais ligados à comunicação propriamente dito. Então, a gente queria analisar as obras de arte que são veiculadas através do sistema midiático. Então, para isso, a gente analisou a Escola de Frankfurt e outros teóricos que nos dessem uma sustentação para observar séries de TV, telenovelas, filmes televisivos e outras produções como obras de arte que são específicas daquele meio de comunicação. Tá? Então, por mais que a TV em si seja o objeto em que percorre, em que é projetado essa obra de arte, não é essa parte que nós vamos tratar. Nós vamos tratar em si da representatividade naquela obra. Ok? Então, aqui eu coloquei um pequeno trecho do nosso artigo. Esse artigo Homo Sensate foi publicado na revista Anagrama, também, da USP, para quem tiver interesse depois. Eu coloquei aqui um trecho para explicar somente essa introdução, essa parte aqui. Entender a TV como meio de comunicação e, ao mesmo tempo, veículo artístico e, portanto, dotado de linguagem própria, é fundamental para compreender a dialética das relações entre o homem e a arte e como conexões de significação e ressignificação dentro do próprio conjunto simbólico podem ser adaptadas de outras semioses. Então, a gente vai tratar a TV só como o objeto a qual aquela obra de arte está inserida. Seria, a grosso modo, um quadro em que a moldura seria a TV e nós estamos interessados no conteúdo, ok? É bem focado. Nós utilizamos alguns conceitos inerentes de comunicação para ter para defender uma tese sobre a série, que eu vou falar ela mais para frente. E essa tese é do Marshall McLuhan, né, teórico da comunicação. Ele fala que os meios de comunicação eles se como conexões
de extensão. Então, eles vêm para estender, para aumentar os nossos sentidos, né? Então, ele vem para conectar indivíduos longe no tempo e no espaço. Então, por exemplo, se eu estou aqui no Brasil, eu posso me conectar com uma pessoa longe, no Japão, por exemplo, em outros lugares. Então, eles servem como uma extensão, um sistema nervoso extra. Vocês vão entender por que isso é relevante depois que eu falar sobre a série, sobre o enredo da série. Okay? Vamos lá. Sobre a série Sense8, série produzida pela Netflix, com direção conjunta de Lana e Lily Wachowski e Michael J. Straczynski, lançada em 2015 pela plataforma de TV via stream. O espectador é exposto a uma forma de representação profunda, em que as propriedades antropossociais de cada personagem são entrelaçadas a uma identidade multifacetada. A identidade pode ser observada levando-se em conta os entendimentos mais complexos da representatividade humana, tais como gênero, etnia, sexualidade, a classe social e o sentimento de pertença nacional, o sentimento pátrio. Então, são esse conjunto de propriedades que nós tentamos percorrer em termos de representatividade dentro da série, né? E como acontecem essas representatividades, se são representatividades subalternizadas, ou se há ênfase em outras representações, porque é uma tradição, né, se observar, tanto na mídia quanto no cinema, literatura, é possível se observar grupos marginalizados em subrepresentações, né? Que eles são colocados ali simplesmente como um personagem secundário que não tem desenvolvimento, né? Personagens lineares, sem desenvolvimento. Então, nós vamos observar se acontece isso, se acontece um protagonismo, né? Então, além dessas propriedades, nós vamos entender como elas são representadas. Personagens. Vamos lá, vou falar sobre a série. O plot da série gira, para quem não conhece, gira em torno de 8 personagens, né? Que não têm ligação entre si, não se conhecem e vivem em partes diferentes do mundo, né? Em países diferentes, falam línguas diferentes, vivem culturas diferentes, e esses personagens passam a ter, em volta deles, uma conexão sensorial e mental. Eles passam a se enxergar, a se ver no espelho, a conseguir se comunicar uns com o outro à distância, né? E essa comunicação aí é em torno dessa capacidade de comunicação entre esses 8 indivíduos, a série gira. Tá? Então, os 8 personagens aqui, esse primeiro aqui é o Capheus. O Capheus, ele é africano, nigeriano, tá? Eu vou falar particularmente dele, hoje eu vou falar particularmente do contexto sociocultural que ele vive, dessas representações dele como homem africano. Aqui nós temos o Lito, né? O Lito é um ator mexicano de filmes bem caricatos, assim, filmes bem famosos, assim, bem mainstream no México. Ele esconde uma relação que ele tem com outro homem, né? É o Hernando. Ele vive esse relacionamento afetivo, mas escondido, né? E aqui temos a Sun. A Sun é filha de um banqueiro sul-coreano, e ela tem uma história bem triste em volta dela, né? Que é a representatividade feminina, que eu também vou chegar nessa parte, falar brevemente dela, de como ela é utilizada como um arauto de sacrifício para proteger os homens da família. Ela mesma se sacrifica, né? Ela carrega esse peso. Aqui a gente tem a Riley. A Riley é uma DJ islandesa, né? Ela faz muito relativo sucesso na Londres, onde ela vive, né? Ela é um personagem que a história dela só vai ser desdobrada mais pro final da série. Aqui nós temos Wolfgang. Wolfgang é um gangster alemão, né? É um ladrão, é um arrumador de cofres. E aqui temos o Will. Ele é um policial em Chicago, né? Vive em Chicago. Ele seria mais ou menos assim como o mocinho de um filme tradicional, de uma série tradicional. Ele seria o personagem principal que fica com a menina no final
da série, tem filhos e vive felizes para sempre. Aí ele tem é um personagem hétero, branco, mas tem uma conexão com eles, com os outros personagens, também vou falar. Aqui, a Nomi, ela é uma hacker, tá? Ela é uma mulher trans, interpretada por uma atriz trans, a Jamie Clayton. Essa personagem, ela seria como o centro de observação do nossa parte de gênero, por assim dizer. Porque ela é um personagem extremamente complexo para uma série de TV, né? Ela é uma personagem trans que namora uma mulher negra, né? Ela é uma personagem trans que é representada na série por uma atriz trans, né? Mais para frente eu vou entrar nessa discussão sobre atores e atrizes trans, cis em personagens trans. E por último nós temos aqui a Kala. A Kala é uma farmacêutica indiana, mora em Mumbai, vive em Mumbai, e ela apresenta na série ela é apresentada na série como uma personagem inteligente, uma personagem segura de si, mas ela enfrenta ainda o casamento socialmente forçado, socialmente cobrado, né? Então, as personagens femininas na série, elas têm essa característica de carregar esse peso. Então, todos esses personagens, eles carregam estereótipos entre si, que a gente também vai falar disso mais para o finalzinho, e a partir deles vão se construir uma relação muito interessante. Tá? Que através dessa comunicação que eles compartilham, eles vão ter a capacidade de experienciar sofrimentos e felicidades e outras vivências que só pessoas que têm aquela determinada propriedade podem sentir. Então, ali na série, você vai ter um personagem homem que vai sentir o que um personagem, que uma mulher trans sente na pele, ele vai sentir o sentimento de insegurança, de horror, de perseguição, assim como eles vão ter sentir a violência sobre a vida pessoal do Lito, que é um personagem homossexual, e por aí vai. Eles vão se conectar e poder viver um através do outro essas dores, esses sofrimentos e essas alegrias da vida. Sobre a série, aqui estão as diretoras da série, as Wachowskis, tá? Lana e Lily Wachowski são as diretoras, são mulheres trans, tá? Elas são muito famosas por terem escrito Matrix, a trilogia Matrix, e além de outros filmes aí que abordam ficção científica ou outro tipo de manifestação tecnológica aí, né, como Speed Racer, né, Jupiter Ascending e outras coisas. A Lana e a Lily, elas têm um histórico de abordar situações inusitadas, eu não diria situações, mas abordar pontos de vista social muito excluídos, né, que em outras situações foram excluídos e foram ignorados. Elas abordam essas discussões, como, por exemplo, a vida em sociedade, questões de gênero também, então sexualidade, questões de experiência, então são temas muito caros a elas. Esse artigo e essa temática toda nós tivemos um suporte de um professor, né, o professor Kyle Keegan. Ele é professor da Universidade da Califórnia, e, na verdade, ele é formado na Universidade da Califórnia, é doutor pela Universidade da Califórnia, e atualmente ele trabalha na Grand Valley State University, em Michigan, e ele nos ajudou, ele nos deu material, nos deu instrução de como seguir para poder fazer uma análise profunda nessa série. Esse professor, ele é um professor, eu diria que um dos maiores pesquisadores sobre as Wachowski. Ele lançou um livro chamado The Wachowskis, né, no começo do ano, eu. E nesse livro ele fala sobre a produção delas e todas essas representatividades por trás da escrita fílmica delas, e também sobre a construção estética delas, a construção fílmica delas, né?
Nesse livro há um artigo chamado Tongues Without Bodies, né? Que fala especificamente de Sense8, que foi desenvolvido num round table, e que dá suporte para a gente aqui. Vou começar pela análise. É uma série tão complexa que eu poderia passar horas e horas e horas tentando explicar os mínimos detalhes, os mínimos diálogos que fazem diferenças muito importantes para as discussões. Então, eu poderia ficar aqui muito tempo. Então, nós vamos tentar aqui alinhar, né, essa nossa discussão com os aspectos mais primitivos, eu diria, com os aspectos mais fundamentais para que se entenda essas relações nessa série. Aqui eu vou começar pelo personagem Cafios. Propositalmente eu coloquei os dois atores, o Emil Amin e o Toby, aqui, o Gomeri, e os dois interpretaram o mesmo personagem na série. E por que isso é importante eu explicar que eles foram trocados? Isso ainda não é importante, vai ser importante quando eu chegar na minha terceira lâmina de slide, que eu vou poder mostrar para vocês uma característica expressiva da estética fílmica dessa série, que é a abordagem do nu, do corpo, da nudez, do sexo. E aí eu vou dar uma noção de por que essa parte é importante. O Cafios, ele é um homem africano, ele vive no Quênia, ele vive em Nairobi, Kibera, Nairobi, e ele vive com a mãe que é uma pessoa que vive com HIV, né? E aí a série, ela apela, esse é uma característica muito das Wachowski, elas apelam muito para os estereótipos, mas não de uma forma caricata, elas apelam para o estereótipo para construir em cima daquilo dali. Né? Então elas não fazem uma produção e a produção fica estereotipada, elas pegam já aquele estereótipo construído e elas constroem em cima daquele estereótipo uma noção de vivência e um plano diegético, por assim dizer, né? Então, ali ela vai abordar discussões que, para o olhar ocidental, são comuns ao dia a dia de um homem africano. Né? Ali a pobreza, a falta de saneamento básico, o acesso à água, o acesso à medicação para o tratamento da infecção do HIV. Então, essas são discussões que são abordadas na série, né? E são abordadas em torno desse personagem. Ele é um personagem que cresce bastante da primeira temporada para a segunda, em função de justamente esse espaço em que ele vive. Ele vai assumir um papel de liderança em prol da comunidade, a buscar auxílio governamental, para buscar assistência para saneamento básico, para aplicar o governo mesmo, para obter aquela necessidade do povo. Então, ele é apresentado como um herói, vamos dizer assim, né? Um herói negro ali do povo dele, né? Então, ele tem essa construção em torno dele, o herói que fica com a mocinha, ela vai aparecer na segunda temporada, já eu falo mais dela também. Então, o Cafios, ele um desses estereótipos, dessas construções de estereótipo, ele nos dá esse espaço em torno dele e a gente observa o que ele faz com esse espaço. Tá? Mais para frente eu chego a retornar nele aqui. Tá? Quem conhece a série sabe que a série é uma série muito crua, visualmente muito forte, vamos dizer assim, né? Para quem não sabe, a série faz uma abordagem muito realista, né? Cenas de nudez, de cenas de sexo. Tá? Isso é proposital, né? Isso escancara uma certa animalidade. As Wachowski, elas vão usar de uma característica que beira ao naturalismo, né, nas representatividades do corpo. E por que isso é importante? Porque a gente observou que através de certas teorias visuais, por exemplo, aqui a gente abordou Laura Mulvey, né?
e na sua produção, o male gaze, né, o olhar masculino, ela vai dizer o seguinte, ela vai estabelecer que em filmes, em produções audiovisuais, há uma ênfase na nudez do corpo, na exploração visual do corpo feminino, em prol de um prazer do espectador homem, hétero, né? Observa aquilo dali e se excita, extrai prazer daquela representatividade. Então, você pode observar que em filmes, em produtos midiáticos, acontece uma exploração do corpo feminino, e isso vai muito além de mídia arte, né? Vai muito além de cinema e TV. Isso vai para a publicidade e propaganda, o apelo sexual que tem nas propagandas de cerveja, por exemplo. A exploração do corpo feminino é muito forte, né? E isso tem essa influência. Então a série rompe com esse male gaze de uma forma que escancara, né, os corpos. Então nessa cena, por exemplo, que está aí atrás, essa cena não acontece de forma física, por assim dizer, é bem difícil de explicar, né? Isso aí que eles estão compartilhando um prazer sexual que aconteceu individualmente, cada um em um parceiro, uma parceira em seu local, mas eles compartilham esse prazer juntos. E aí essa estética visual mostra, através do jogo de câmera, através de técnicas, né, produção fílmica, constrói essas cenas. Então, o que acontece? Essa parte é muito importante por justamente a série apresentar uma gama muito grande de personagens hegemônicos, né? Por exemplo, o homem negro, a mulher negra, a mulher indiana, a mulher trans. E aqui é um ponto muito importante, porque Jamie Clayton, que é a atriz que interpreta a Nomi, ela é uma mulher trans, né? Ela é uma mulher trans, e a personagem é trans. E a série não apresenta tabus, né? Não apresenta o foco visual no corpo das mulheres héteros e ela é esquecida. Não, a série ela lança mão de uma nudez do corpo dela e ela é apresentada em cenas muito sensuais, né? Em cenas muito sexuais. Ali nos episódios, em que há uma quebra, um rompimento dessa estética, eu diria, não um segredo, né, mas eu diria que o corpo trans ele é subalternizado, inclusive de forma visual, né? Quando você tem a representação de uma mulher trans, você tem um corpo coberto ali e que o imaginário popular observa aquilo dali e aquele corpo, ele imagina o funcionamento daquele corpo, né? Ela vira uma massa de interrogações, aquele corpo trans. A série escancara com isso, a série joga uma personagem trans, interpretada por uma mulher trans, em cenas sexuais muito explícitas, assim, eu diria, sensuais, na verdade, que o corpo dela é tão explorado quanto o das mulheres e tão explorado quanto os homens. Então esse male gaze ele é destruído em várias perspectivas, né? Na perspectiva do nu masculino, nessa série, o nu masculino ele é mais explorado até do que o nu feminino, né? Há nos frontais aí, por exemplo, de personagens homens héteros, cis aí, né? Então a série ela aborda esse visual do corpo natural, né? É quase animalesco, eu diria. É uma onda de desejo que a gente sente através da observância dessas cenas. Os corpos são todos explorados. A mulher negra, o homem negro, a mulher trans, o homem branco, o homem latino. Então, vira uma confluência de representatividade visual. Tá? Eu falo dessa parte no artigo, quem tiver interesse também pode ler. Quem tiver mais interesse sobre essa parte teórica, está mais explicado, né? O conceito de male gaze está um pouquinho mais explicado, melhor explicado no artigo. Ainda sem passar para o próximo slide, essa parte aqui da representatividade, ela é importante para o personagem do Capheus, pela seguinte discussão. O homem negro, ele tem um apelo sexual, ele é extremamente sexualizado,
né? O homem negro ele é extremamente sexualizado. Então, a série, ao abordar um homem negro nu, um homem forte, um homem viril, eu diria assim, ela estaria explorando, será que ela estaria explorando essa sexualização do homem negro? Porque essa hipersexualização, ela beira a bestificação, né? O pênis do homem negro sempre atrai muitos olhares, vamos dizer assim, muitas discussões, beira até o jocoso na nossa sociedade, né? E o que é engraçado é que de todos os personagens que aparecem nessas cenas, na primeira temporada, o único personagem que não participa dessas cenas é o personagem do Cafios. Então, a priori, eu imaginei que fosse justamente por evitar essa hipersexualização do corpo negro, do homem negro, né? Mas o que acontece a nível especulativo, o que a gente sabe, né? O professor Caio, que foi que ajudou a gente, um dos professores que ajudou a gente a escrever o artigo que foi publicado em autoria com ele, ele tem acesso, ele conhece a Lana e a Lily Wachowski pessoalmente, as produtoras da série, e ele teve acesso ao set de gravação, e o que a gente sabe é que houve uma recusa por parte do Emil Amin, que é esse ator aqui da esquerda, houve uma recusa por parte dele em formar essas cenas de nudez. Daí houve essa substituição pelo Toby, aqui, esse personagem que faz a segunda temporada da série, né? A partir do último episódio especial da primeira temporada em diante até o final da série, é ele que representa o Cafios. Então, assim, houve essa ruptura na nossa tese, né? Primeiro nós pensamos numa possibilidade e houve essa mudança, né? O que nós pensamos disso é que a exploração dos corpos ela é necessária de forma geral aí para construir a estética da série, né? Deixar o homem negro de fora, e sendo que há mulheres negras nuas nas cenas e tudo, seria uma forma de exclusão, acredito eu, né? Então há essa troca de personagens aí por esse motivo. Isso mostra o quão é forte a representação de corpos, a ponto de mudar até os atores que estão trabalhando ali. Então tem uma força muito grande, a nudez ainda tem uma força muito grande na nossa sociedade, né? Isso é uma coisa que a série explora literalmente até o último episódio. Quem assistiu o último episódio da segunda temporada sabe o que eu tô falando. Aqui, no último slide, eu vou explicar essa brincadeira linguística, né? Esse pano aí com o nome da série. Na segunda temporada da série, há uma exploração dos temas que criam um enredo, né, da própria produção. Porque esses personagens compartilham a mente, porque eles compartilham as suas vidas, de onde existe essa conexão, né? A série vai falar de um ser humano chamado homossensório. O que acontece? Eles vão em busca dessas origens da própria existência, né, dos motivos que eles existem, porque ninguém fala sobre isso, e eles descobrem que o processo evolutivo, um dos hominídeos, né, ali do nosso processo de evolução, a série dá o nome de homossensório, né, para um hominídeo do gênero homos, né, ali, e o objetivo dessa construção, né, é mostrar que faz parte da nossa natureza a conexão. E daí, esse eu diria que é a análise mais forte que a gente faz no nosso artigo e no projeto inteiro. Eles falam o seguinte, o Jonas, que é um personagem da série, ele vai falar que nós, os seres humanos, a forma real dos seres humanos não seria o Homo sapiens, seria o Homo sensório. Nós nascemos, a nossa existência natural é essa em função da conexão entre os indivíduos.
né? E nós, os Homo sapiens, assim como eles dizem na série, nós perdemos essa capacidade de nos conectar, né? E ele fala que essa capacidade de nos conectar, ela era um empecilho para a mentira e um empecilho para o assassinato, né? Então, por isso o ser humano naturalmente escolheu, né, esse caminho da falta de conexão. Então, a gente trata isso como uma alegoria metafórica em relação à conexão humana, né? E daí a gente, deixa eu voltar ao slide, daí a nossa abordagem comunicativa, quando a gente decidiu optar por uma análise teórica de McLuhan. Porque que acontece? A Franciele, que deveria estar falando, nós juntos percebemos que, principalmente ela, a série usa dessa metáfora para mostrar que a comunicação humana, a forma que nós temos de nos comunicar, ela exerce muito mais do que transferência de informação. Ela é capaz de estender nosso sistema nervoso para um alcance existencial. Então, nós somos capazes de viver e reviver existências, mesmo que elas não nos pertençam. E isso, eu acho que em um momento social que a gente está vivendo, eu acho que a melhor forma de eu explicar isso é através das redes sociais hoje, né? Da internet, das mídias, e do caso Mariana, por exemplo, Mariana Ferrer. E penso eu que todos conhecem, né? Todos estão acompanhando. E o caso gerou uma repercussão muito grande. E eu, particularmente, posso falar por mim, mesmo não sendo mulher, né? Mesmo não sendo mulher, eu fui capaz de sentir uma dor muito grande, um sofrimento muito grande por aquele caso. Então, através das redes sociais, uma pessoa que não vive uma determinada existência, não está numa determinada pele, ela é capaz de experienciar uma existência através de uma empatia, de uma conexão empática desse sistema social, desse sistema nervoso social. Então, quando o McLuhan fala, numa das expressões dele, que chama criação da aldeia humana, né, que através da globalização e do crescimento dessas conexões, os seres humanos eles vão se diminuir o espaço, né, entre si, mesmo geograficamente distantes, eles vão diminuir o espaço. Nós usamos essa teoria para dar um suporte a essa metáfora, né, a essa alegoria metafórica da comunicação humana. Então, quando a gente fala em homo sensate, nós estamos pensando num homem comunicador, né, um homem que, através de existências, e essa é a observação que a gente faz da série, é que, através das conexões que a gente faz individualmente, nós podemos reviver as existências entre si. Então, por exemplo, quando acontece o caso George Floyd, por exemplo, nos Estados Unidos, acredito que uma mulher branca, que não é um homem negro, e tem a sensibilidade de olhos para se ver, né, aquela perseguição e aquele assassinato, ela vai sofrer, ela vai sentir dor, vai se indignar, né? Dependendo do seu grau de sensibilidade, você vai chorar, né? Você vai padecer através da dor daquele indivíduo que não é seu parente, não é seu conhecido, mas você tem conhecimento daquela informação através da conexão, né? Através da mídia. Então, quanto mais intricado esse sistema conectivo, mais fácil é para a gente se sensibilizar. Então, o nosso trabalho ele é um trabalho extremamente otimista. A gente observa um lado bom nas redes sociais, nas mídias, por assim dizer, né? Que é o lado que a mídia funciona como uma ponte e estreita existências. E é isso que essa a tese que nós vemos por trás desse homo sensate na série. Né? Daí essa construção do homo sensorium, né? O homo que sente, né? Então, eu tenho um flerte muito grande com evolução humana, bioantropologia. Então, quando a Fran propôs essa observação, isso assim, me abriu uma nova perspectiva de observar a série, né? Então, ela fala de existências diferentes e, ao mesmo tempo, fala dessas conexões. De novo, se eu tivesse mais tempo, provavelmente eu iria falar muito mais da série. Há cenas específicas que eu gostaria de levantar, mas eu vou citar algumas delas aqui por questão de tempo.
que eu considero muito importantes para a compreensão. Quando a gente fala aqui, por exemplo, dessa conexão, de quanto afastadas as pessoas se tornam, há uma cena específica em que o personagem Caffels, ele vai falar com a Riley, eles têm esses episódios de conexão, a princípio involuntárias, eles se veem mesmo à distância. Ele vê ela em Londres, ela o vê no Quênia, e ali ela pergunta, onde você está, onde a gente está, eu sinto que é um lugar muito quente. Aí ele fala para ela, Nairobi, né? Aí ela fala, África, com um olhar assim estarrecedor, um olhar de surpresa, né? Aí ele dá um sorriso e fala a resposta mais óbvia, né? Fala, não África, Quênia. Então, aí a gente observa essa existência mudar. A Riley antes da conexão e a Riley pós-conexão. Ela, antes da conexão, ela dá uma resposta que é uma resposta ocidental. O homem ocidental tende a colocar o africano num bolsão étnico, né? Isso literalmente no processo colonial, misturamos etnias, aí foram misturadas etnias, um bolo étnico como se fossem todos da mesma origem, né? E tanto culturalmente, nós temos essa tendência, quando um jornalista, por exemplo, vai falar de África, ou vai falar de algum acontecimento na África, ele cita primeiro o continente para depois citar o país, né? Isso mostra como nós temos essa tendência generalista, né, em cima do africano. E essa conexão que a Riley faz ali naquele momento, ela tende a fornecer, através daquele fluxo epistêmico, né, aquele conhecimento ali, ela tende a mudar a postura dela. Então você tem uma Riley antes da conexão, e você tem a Riley que, após a conexão, que já adquiriu aquele conhecimento, aquela individualidade, aquele olhar individualista em cima do homem africano. Então isso é uma das coisas que a série faz, né? Ela mostra que as conexões, elas têm essa propriedade evolutiva, de além de nos fazer sentir as existências, nos ensinar, né? Então isso foi uma observação que a gente fez aí muito instigante. Eu acredito que meu tempo está acabando, não tenho certeza. São 8 horas, Davi. 8 horas? 8 horas em ponto. Ok. Então, eu ainda tenho um pouco mais para falar. Vou só fazer um comentário aqui sobre... Opa! São muitas abas. Um comentário aqui sobre a parte estética, a parte visual. Se nós fôssemos aplicar essa observação de como essas construções existentes são apresentadas na série, na parte visual, não somente na parte linguística, a gente descreve no artigo, né? A gente descreve no artigo uma cena que é uma cena muito forte, né? Uma cena ainda da primeira temporada, da segunda temporada, do início da segunda temporada, e mostra o personagem Lito após a exposição dele, né? A exposição do caso dele de um romance com outro homem, com o Hernando, né? E aí mostra a repercussão dessa notícia na mídia e a perseguição violenta que acontece em cima dele, né? Ele é um astro de cinema, né? Um homem, a princípio, heterossexual, viril, bonito, que desperta sensações sensuais, né? Sensações de desejo no público feminino, e por parte do público masculino ele é um assassino violento na maioria dos filmes. Então aí, de novo, as Wachowski vão usar dos estereótipos, né, o estereótipo do homem mexicano, né, do homem latino violento, e da exploração visual dessa violência na mídia, escrever a história dele, né? Então, o que acontece? O personagem Lito, aí nessa cena, ele tá fugindo de repórteres e paparazzis que estão desesperados para obter entrevista, ele tá sendo perseguido de todas as formas possíveis,
E quando ele chega em casa, ele vê os repórteres, na casa dele, eles vê os repórteres, né, os paparazzis com os flashes, e ofusca a vista, e ele fica tonto. E ali naquele momento você fica sem saber onde está vindo a luz, mostra um desnorteio muito grande. Né? E ali ele vê a pichação pelo vidro do carro, no carro com ele, então o Hernando e a amiga dele, a Gabriela. E a gente vê através do vídeo do carro escrito a palavra faggot, né? Picharam na porta da fachada do prédio dele. E ele, no alto do desespero, ele ativou essas conexões, que a série explica que em momentos de medo, de angústia, esse instinto de ajuda, né, chama esses companheiros dele, e aí naquele momento você vê a troca da visual. Então, num momento você vê um ator, um personagem ali no carro, outro momento você vê outro, e todos desnorteados, todos vivendo a mesma sensação de desnorteio e de sofrimento que o Lito está vivendo. Ali naquele momento, quando ele lê aquela palavra, para cada personagem que vai alternando, você vai ler nomes muito diferentes que causam a mesma sensação de desconforto, dor e injustiça que aquela palavra está provocando nele. Então, para ele ler faggot. Aí vem a personagem Sam, e ela lê vadia, slut. Aí você vê o personagem Wolfgang, que é nazista, tá escrito, é alemão, tá escrito nazista. Você vê a personagem Nome, que lê Aveco, né, Training. Você vai alternando, você vê quando o Cafius aparece, tá escrito Niga, né? Para quem não sabe, é uma palavra extremamente ofensiva. Apesar do que Slavoj Zizek gosta de falar, e um dia eu ainda planejo dizer isso na cara dele, mas são outras histórias. Estava escrita essa palavra, e ele sente aquela dor naquele momento, né? E aquele sofrimento ali, aquela alternância, você nota que eles estão numa situação de perseguição, e ao mesmo tempo há uma alternância aquelas expressões culturais, mas todas convergem para o mesmo nível existencial de sofrimento, de perseguição e exclusão, né? E isso é muito forte. Isso na série dá uma sensação que não importa o seu distanciamento geográfico, as propriedades são coercitivas às suas existências, elas sempre vão se manifestar, e o grau de perseguição, e a partir desse grau de perseguição você consegue um sentimento de empático, você consegue se colocar ali e imaginar que palavra iria aparecer para você naquela foto, naquela imagem. Então, o próprio é uma cena muito imersiva, que até o próprio telespectador consegue pensar numa situação que provoca uma adrenalina em quem assiste, e ele se coloca naquele ponto, ele observa aquelas mudanças, e ele consegue pensar que palavra apareceria para mim, que tipo de aberração iriam me chamar, né? E é exatamente essa capacidade de confluir existências que gera esse pote comunicativo na série. Isso foi uma das cenas mais interessantes da série inteira. Então, para vocês entenderem como essa série ela tenta conectar existências diferentes, né? Então, isso é muito, muito interessante. Para encerrar, eu quero só falar da personagem Nome, que é a mulher trans. No Tongues Without Bodies, o professor Kyle Keegan, ele faz uma análise mais profunda. Nós vamos analisar no artigo a ponto de teoria, né? Ele no Round Table, que envolveu outros teóricos de estudos queer, estudos de gênero, sexualidade, estudos culturais, eles desenvolvem até mesmo nomenclatura teórica para essa personagem. Eu não vou entrar nesse quesito, porque são nomenclaturas novas, para quem tem interesse em entender essa parte teórica mais voltada para os textos de Weinstein e Judith Butler e outros objetos teóricos, vocês encontram no texto, no artigo, no livro. A personagem Nome, esse nome aí, Nome, né, o Kael vai falar que ele vem de origem grega, ignoskai, que significa o cérebro.
E no decorrer da série você observa que ela é realmente um personagem que tem uma função cerebral no grupo, né? Esse grupo ele vai ser perseguido de diversas formas. Eu não vou me ater a explicar a série completamente, né? Eles são perseguidos por serem humanos diferentes, né? Então, ali, ela que vai coordenar, ela por ser uma hacker, por ser uma parte computacional, ela vai coordenar a parte de inteligência do grupo, de planejamento. Então, ela é muito inteligente nessa parte. Então, ele vai fazer novamente uma metáfora representativa ali para ela. Então, ele fala que o nome é o cérebro que conecta a todos. E uma observação muito importante a se fazer sobre todos esses personagens é que essa é uma série com 8 personagens principais. Então, eu já tive discussões a respeito, inclusive com professores, a respeito de tentar puxar a série para um personagem ou para outro. E a gente percebe que isso não acontece. A série ela tem 8 personagens principais, né? Então, a Nomi é uma personagem principal. Ela é uma mulher trans, vivida, representada por uma atriz trans, e ela é uma protagonista, ela é uma das protagonistas. Então, a série não tem um olhar decisivo em cima de um ou outro personagem. A série percorre essas existências, né, e essas representações. Tanto que, normalmente a gente observa ali quem estuda contos de fadas e outras coisas, e em finais de filmes, em finais felizes, né? Happy Ever After, né? Você tem um casamento, a mulher, normalmente de vestido, com toda aquela pompa e circunstância, ela se casa com um príncipe e vive feliz para sempre, né? Eles vivem felizes para sempre. Então, a série, ela é tão centrada em um personagem só, ela vai mostrando finais felizes para todos. Não finais felizes, né, mas o assentamento das suas histórias. E ela termina também com um casamento. Pode parecer muito clichê a gente pensar que uma série que quebra com tantas construções sociais, em torno de tanta coisa, né? Ela vai terminar com um casamento. Eu não vou dizer de quem é o casamento, porque vai que alguém não assistiu, mas é um casamento de um personagem, né? Ou seja, que a princípio não é a personagem que aparece mais ou menos na série. Então todos os personagens são bem representados. É uma série muito cheia, né? Em que ela não tem sobras. Né? Então o Cafius é um personagem negro africano protagonista. A Nomi é uma personagem trans protagonista. O Lita é um personagem homossexual protagonista. E por aí vai, né? Então a série ela tenta buscar um olhar individual para cada um, apesar do seu conceito natural de conexão. Tá? Então eu encerro as palavras do nosso artigo, que fala que é uma série que, ora, ela lança mão de estereótipos ocidentais, estereótipos de gênero, estereótipos de etnia, o homem negro violento, a mulher oriental que luta, que artes marciais, né? Então, ela lança mão desses estereótipos, mas é uma série muito forte do ponto de vista de representatividade. É uma série que, do ponto de vista estético, ela faz isso com uma maestria e com uma originalidade que é muito rara. Tá? E foi um privilégio poder estudar esse objeto maravilhoso aí, ter a orientação de todos os professores incríveis que mostraram como a gente deveria fazer, o que nós deveríamos fazer. Né? A professora Cláudia pacientemente sentou com a gente, mostrou, olha, aqui eu faria assim, você tem que fazer assim, e a gente conseguiu escrever um artigo que tem o nome dela lá embaixo, está lá, coordenado por professora Cláudia Maria Celê Viva Negro. Então foi um privilégio e eu espero que vocês tenham um olhar mais sensível ao assistir essa série. Tentem ver com a sensibilidade necessária para que vocês possam percorrer essas existências e tentar se colocar nas histórias dos personagens. É isso.
Muito obrigada, David. Eu posso tirar, David? David, eu posso tirar, Pode. David, a apresentação? Sim. Muito obrigada pela sua fala, foi maravilhoso, foi incrível. A gente tem alguns comentários aqui no chat. O Murilo disse que lembra muito o pensamento tentacular da Dona Haraway. E quer comentar? Ah, não. Não, vou ler todos eles aí, vamos ver o que... E o Davi disse que é uma série bem polifônica. Sim. Realmente. Polifonia é um conceito chave, a gente não abordou ele propriamente dito, mas é um conceito observado na série, né? Uma série muito direcional, assim, que expande, né? Que observa em múltiplas direções. Eu achei extremamente interessante você comentar sobre a necessidade de a gente repensar esses outros corpos e a nossa conexão com corpos diferentes do nosso, para a gente conseguir tentar compreender o que é estar do outro lado, o que é viver essa outra perspectiva de vida, né? Sim. E ainda É verdade. mais... Perdão, pode falar. Não. Ainda quando você falou sobre o caso da Mari Ferrer, né, da Mariana Ferrer, que acabou virando assunto dessa semana, é exatamente isso. Eu vi várias pessoas falando que se colocaram no local dela e que se sentiram enojadas daquela situação, e teve um movimento na internet de mulheres posando de uma forma sensual, como ela foi questionada, para mostrar de que sim, vários corpos e várias mulheres de diferentes tipos podem estar daquela forma, numa pose mais sensual, e isso não diz com caráter nem com o que aconteceu. Então, eu achei assim, extremamente pertinente trazer essa abordagem. Obrigado. Muito obrigado. Realmente, eu ia falar de outros casos, né? Eu ia falar sobre o caso J.K. Rowling, por exemplo, e eu sou um ávido fã de Harry Potter. Eu li Harry Potter desde criança. Acredito que, como todo fã de Harry Potter, todo mundo teve um crush do Harry Potter. Ou era o Harry, ou era a Hermione, ou era o Rony, ou era qualquer pessoa lá. Foi o crush de todos nós na infância. Foi uma série que abriu um mundo fantástico para mim, especialmente de literatura. Eu fiquei profundamente doído, assim, profundamente machucado pelas falas da J.K. E eu abandonei a série, e eu não tenho vergonha de falar isso. Porque enquanto eu, como homem, queer, como negro, eu vivo pelas existências de todas as pessoas que lutaram por mim, né? E muitas foram pessoas trans que gritaram por elas, assim, e que agora, porque eu estou numa situação mais favorável socialmente, não quer dizer que eu vou olhar para trás e esquecer de tudo que foi, né, que foi a gente viveu. Então eu me coloco no lugar delas em termos de sofrimento, eu não consigo nem imaginar como deve ser doloroso para um fã, né? Admira tanto a obra dela e lê coisas perturbadoras assim mesmo, perturbadoras mesmo. E aí tem o caso da Mariana também, que eu já chorei, não tenho mais lágrimas para chorar. Não acredito que ninguém mais tem, porque, gente, aquilo dali foi. Não tive não tive estômago de assistir o vídeo da audiência. E por aí vai, né? O caso George Floyd, e outros casos, o caso das moças no metrô de Londres há um ano atrás. E são coisas horríveis que, através da mídia, através das redes, a gente se padece e a gente consegue, inclusive, à mesma distância, a gente escreve uma petição, a gente faz protesto, a gente grita, e esse movimento minúsculo parece que reverbera e consegue chacoalhar aí a sociedade, consegue gerar uma mudança, mesmo que a longo prazo. Do caso ainda do George Floyd, a gente teve alguns exemplos numa passeata, um menino de 17 anos, ir armado de fuzil e fazer um massacre no meio da manifestação. Então, é exatamente esse tipo de reflexão que a gente traz de como a pessoa, quem está numa posição de poder, não tem nem empatia e nem respeito ao próximo e acredita que pode fazer um tipo de extermínio e se colocar nesse tipo de posição. Então, essa abordagem do Sense8, essa abordagem mesmo, né, do homem como sendo homem, de que todos nós somos homens,
igualitários é extremamente necessária, eu acho. Sim. Né? Eu acho que é uma forma de mostrar que todos somos diferentes, mas temos as nossas conexões de existência, né, que nos conectam, independente de onde a gente está. Eu acho vital que a gente tenha essa sensibilidade aí para observar, né? E também para questionar essa cena, a cena sexual que você trouxe, eu achei incrível essa representação das diretoras, porque a gente muda também, né? De que tira alguns corpos que são vistos como objetos, como corpos que realizam isso, com corpos com desejo sexual, com corpos, né, que não são só apenas... Corpos que vivem, né? Corpos que vivem, que sentem prazer, que sentem desejo, né? Essa discussão eu cheguei a ter com a Cláudia no evento que a gente foi na UNB, e ela comentou sobre esses corpos borrados que as pessoas olham e tentam adivinhar como elas têm prazer, como elas vivem, né? E você ter coberto pela roupa ali, fica aquele olhar de curiosidade, transforma aquele corpo ali numa interrogação, né? E a série realmente quebra com isso, quebra com a questão puritana da nudez, né? Uma questão que ainda hoje evoca tanta discussão. O caso da exposição, né, do Queer Museum, um tempo atrás, que tinha um homem nu, que gerou uma loucura, todo mundo falando de nudez e não sei o que. A nudez ainda, até hoje, né, tem esse tabu, né? Então a série começa daí, ela naturaliza. Eu sinto uma naturalização realmente, assim, do ponto de vista até do naturalismo mesmo, né? Um naturalismo visual, em vez de um naturalismo literário, né? Uma representação assim, visceral da nudez, do sexo, do desejo, né? Porque é considerado tabu a partir do momento em que não é uma pessoa que está numa situação de poder que está consumindo. Ainda tem isso. Porque a pornografia existe e a indústria da pornografia é na casa dos milhões. Então, a partir do momento em que não é um homem branco de classe Sim. média alta que está consumindo, é visto como tabu e não deve existir. Isso. Então a série é muito, muito, muito boa nesse aspecto. Sim. E eu achei incrível a forma como você trouxe teorias para dentro dessa arte mesmo. E fez esse paralelo entre as artes. Obrigado. Tá de parabéns, você e a Fran, né? A Fran acabou que não conseguiu ficar aqui com a gente por uma conexão. Sim, mas muito do que eu falei são de ideias dela. Ela é uma pessoa extremamente criativa, muito criativa. Essa parte da conexão humana, ela chegou um dia, a gente estava em Rio Preto, ela levantou descabelada, que a gente passou o dia lendo, assim, passando o dia lendo teoria, que a gente teve que correr para poder escrever. Ela falou, então, eu consigo interpretar assim, assim, assim. E eu explodiu assim a minha mente. Aí nós sentamos no computador e fomos escrever. Então, muito do que eu falei é fala dela. Acabou que a gente teve... Mexer com tecnologia tem esses empecilhos. A Regiane te parabenizou, tem bastante gente parabenizando vocês no chat. E é isso, eu acho que a gente pode encerrar. Tudo bem, Davi? Ok, tudo bem. Muito obrigado. Obrigada a você. É um prazer ter você com a gente no curso de extensão. Eu só gostaria de relembrar que o curso de extensão vai acontecer nas próximas sextas-feiras, até 4 de dezembro, que é o último encontro, às 19 horas. Sobre a presença, todas as reuniões vai ter um link de presença e vocês podem tanto tem dois tipos de certificação, a certificação pelas horas da mesa, e quem preencher os 4 formulários vai ganhar a certificação do curso, equivalente à hora do curso. Então, se você preenche um formulário, você ganha o certificado correspondente à mesa. Se você preencher as 4, você ganha referente ao curso. O Davi disse excelente, a Michela também disse excelente, tem várias pessoas parabenizando a gente. Muito obrigado, que bom que vocês gostaram. Muito obrigado. Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Fer. Obrigada, Cláudia. E a gente pode encerrar por aqui.